Eu sou mais uma vez, para quem não me conhece, o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E desejo fazer menção de um assunto que é muito polêmico, mas é muito importante nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje tem muitas pessoas que não querem ter filhos. E tem pessoas que querem ter filhos e não têm. Vai entender. Só Deus que sabe os propósitos dele. Mas o fato é que eu quero falar a respeito das pessoas que querem ter filhos e ainda não conseguiram. Eu vou fazer menção da palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 18, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Então vejamos aqui, eu li só alguns versículos para não ficar muito comprido o vídeo, porque senão as pessoas não têm tempo para ver o vídeo todo. Mas eu li aqui algumas partes acerca de uma descrição bíblica da vida de Abraão, que foi considerado o pai da fé. E havia motivos de sobra para ele ser considerado o pai da fé. Imagina bem que certa vez 3 anjos visitaram Abraão. E Abraão recebeu eles muito bem. Naquela época os anjos vinham em forma de homens. Na verdade, até hoje vem. É porque nós que não somos espirituais não percebemos isso. Muitas vezes nós não estamos no espírito e não percebemos isso. Muitas vezes é encoberto a nós por Deus. Mas o fato é que apareceram 3 anjos a Abraão e falaram com ele assim: Olha, a partir de agora, conta o tempo, porque de acordo com o tempo da gravidez, é isso que está escrito ali, sua mulher terá um filho. Só que Abraão já tinha mais de 90 anos de idade, e Sara também. Inclusive, Sara já havia até mesmo cessado o costume das mulheres, ou seja, estava na menopausa, que eles chamam, hoje é chamado de menopausa, se eu não me engano. Então vejamos bem, para você que quer ter filhos, ouça essa história, porque vai acrescentar muito à sua fé. Então, não é história, é fato. E o que está escrito na Bíblia nunca é história, é sempre fato. A Bíblia é a verdade. E Jesus Cristo falou assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E muitas pessoas que usam essa frase para falar a respeito da gente falar a verdade em tudo em nossa vida. E tem razão de usar, porque também pode ser usado, porque também é para o bem. Porque aquele que constrói a sua vida sob a mentira, mais dias menos dias vai cair.
e o seu tombo será feio. Mas vejamos bem que apareceram os 3 anjos a Abraão, e os 3 anjos falaram com Abraão que Sara teria um filho. E Deus já havia prometido isso há mais de 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, que Abraão iria ter um filho, e que este filho era o filho da promessa, e que neste filho seria abençoado todas as nações da terra. Em Abraão seria abençoado todas as nações da terra e em toda a tua descendência. Ele está falando do nascimento da nação de Israel. Então vejamos bem que em Israel somos abençoados todas as pessoas da terra. Por quê? Deus confiou a Israel a pregação da palavra dele. Deus confiou a Israel qual era a vontade de Deus para a humanidade. Inclusive, de Israel veio o Salvador, que é o Messias, Jesus Cristo. Mas o assunto que está à baila é acerca da pessoa que quer ter filhos. Eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu não podia ter filhos. Segundo os médicos, havia eu e havia mais 2 pessoas. Nós 3 tínhamos o mesmo problema. A chance de nós termos filhos era apenas de 3%. Então, o que foi que aconteceu? Eu tinha um desejo de casar só para ter um filho. Meu sonho era ter um filho. E eu pensei assim, poxa vida, queria tanto ter um filho, mas se Deus não quer, né? Paciência. Primeiro passo para que a gente venha conseguir a bênção de Deus é a gente fazer o que Deus manda e aceitar o que Deus quer. Nós não podemos decidir as coisas. Quem decide as coisas é Deus, porque Ele sabe o momento certo para todas as coisas. Então eu fiz isso. Eu fiquei tranquilo, fiquei triste, mas fiquei tranquilo e falei assim, Deus sabe o que faz. Foi então que eu pensei assim, mas vou fazer um tratamento de saúde e de repente dá certo. Aí eu fiz o tratamento de saúde, mas o tratamento de saúde não funcionou. Aí, por fim, eu ia casado, né? Ia casado. E eu estava um dia sozinho na minha casa, eu ajoelhei no meio da sala. Eu estava muito triste. Eu falei com Deus assim, fala comigo alguma coisa que tenha a ver comigo, alguma coisa que venha relatar algum fato que eu estou passando por ele, para que eu possa aumentar a minha confiança no Senhor, para que eu possa ter mais fé, que eu estou muito fraco na fé. Eu ajoelhei no meio da sala, peguei a Bíblia fechada e abri. Quando eu abri a Bíblia, li uma frase escrita em letra de fogo, dentro da Bíblia. Veio escrito assim, vocês precisam ter um filho. Aí veio aquela visão rápida assim, foi escrito em letra de fogo, e eu pensei assim, deve estar escrito em algum versículo da Bíblia naquele lugar onde eu abri. Procurei, não tinha frase escrita. Deus criou uma frase para mim naquele momento. Mas eu questionei com Deus, mas Senhor, eu não posso ter filho. E Deus não respondeu nada. E eu fiquei calado. E então, passando mais um tempo, eu estava muito doente. Eu estava numa situação muito difícil. Mas mesmo assim eu continuava querendo ter um filho. Eu sempre fui muito uma pessoa de
graças a Deus, Deus me concedeu muita fé, porque a fé é um dom de Deus. E o que aconteceu? Eu fui pedir oração uma missionária, e a missionária orou por nós, por eu, pela minha esposa. Naquela época nós tínhamos uns 6 meses de casado, mais ou menos. E ela orou por nós, e depois da oração ela falou assim: enquanto eu orava por vocês, eu via vocês dois de mãos dadas com uma criança. Eu lembro que eu falei com a missionária assim: missionária, a senhora deve estar equivocada. Eu não posso ter filhos, a não ser que seja filho adotivo. Aí a missionária virou e falou com toda segurança para mim. Falou assim: não, o filho será de vocês mesmos, será um filho biológico. Mas ela falou comigo assim: mas você vai precisar de fazer uma campanha de 7 quinta-feiras na igreja, campanha de oração, para que a bênção venha chegar sobre a sua vida. E eu era uma pessoa que eu estava praticamente estudando para padre. Eu já havia ido até mesmo num concílio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto com o cônego Maurício de Matos Pereira, lá em Itaici, em São Paulo. E então eu pensei assim: meu Deus, bom, o missionário está falando, está coincidindo com a visão que eu tive lá na minha casa. Está coincidindo, então eu vou acreditar. Vou fazer a campanha. Foi então que eu comecei a fazer a campanha. E quando foi na 4ª quinta-feira da campanha, para minha surpresa, eu fui curado, fui batizado com o Espírito Santo e minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho. Na noite que nós fizemos o teste de gravidez, que eu fui lá buscar o resultado, nós nem dormimos aquela noite, tão emocionados, nós ficamos acordados a noite toda, tanta emoção. Ai, foi lindo. Foi então que assim nasceu o meu filho Mike. Meu filho Mike. Vou falar mais detalhes sobre ele, que a gente não deve publicar hoje em dia assuntos de família no YouTube, não, porque está muito perigoso no YouTube ou em qualquer mídia. Mas então foi assim que nasceu o meu filho Mike. Eu não podia ter filhos pela medicina, mas Deus é quem dá a última palavra. Graças a Deus, hoje meu filho tem 32 anos de idade, se eu não me engano. Me perdoe, eu não sabia a idade certa do meu filho. Ele é uma bênção, casado, na igreja, no cartório, tudo bonitinho, de acordo com a palavra de Deus, porque eu sempre ensinei meus filhos a obedecerem a palavra de Deus para que eles possam ser felizes. Foi então que é isso que eu queria, esse testemunho que eu queria trazer. Nós vejamos bem que quando os 3 anjos apareceram para Abraão, Abraão estava do lado de fora da tenda. Naquele tempo as pessoas peregrinavam pelo deserto e viviam em tendas. E Abraão estava do lado de fora da tenda. E os 3 anjos conversando com ele. E Sara estava dentro da tenda fazendo os afazeres. É o costume da mulher sempre ficar dentro de casa, cuidando das coisas. E Sara ouviu os anjos, que eram, na verdade, que eram homens, eram anjos com aparência de homens. E Sara ouviu lá de dentro da tenda, quando os anjos falaram com Abraão, que no caso de 9 meses, Sara teria um filho. E quando ela ouviu os anjos falando isso com Abraão, Abraão creu, mas Sara duvidou e riu.
Ela era muito idosa, 90 e tantos anos de idade. Então, ela riu. Inclusive, ela já estava na menopausa. Então, ela riu. E os anjos do Senhor, como são oniscientes, Sara riu apenas no seu interior. Mas eles lá fora ficaram sabendo e falaram com Abraão. Sara, sua esposa, está rindo. Estou traduzindo o texto que está escrito na Bíblia. Aí, Sara disse que não riu, mas os anjos falaram, não, você riu sim. Porque ninguém engana Deus, né? Os anjos eram do Senhor. Aí, eu sei que no final da história, o nome do filho se tornou Isaac. E sabe o que significa Isaac? Significa risada. Porque Sara riu da impossibilidade que ela tinha de ter filhos. Diante da impossibilidade que ela tinha de ter filhos, Sara riu. Então, por isso foi colocado o nome dele de risada. Então, meus queridos e minhas queridas, vocês que vão entrar em contato com este vídeo, não sei quantas pessoas vão entrar em contato com este vídeo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, você que deseja ter filho, não perca a esperança, descansa no Senhor, fique tranquilo. Deus sabe a hora certa para tudo. Uma coisa que eu sempre digo, que antes da bênção, vem a prova. Primeiro nós somos provados para que seja aperfeiçoado o nosso caráter, para que quando vier o filho nós saibamos criá-lo de acordo com a vontade do Senhor, incutindo na criança um bom caráter, incutindo na criança a palavra de Deus. E se nós não soubermos a palavra, como, pois, nós a ensinaremos aos nossos filhos? Então, vejamos bem. Mas tem algo também que veio no meu coração, acredito que é Deus que está colocando, porque eu estou aqui em oração de madrugada na minha casa. Então, vejamos bem. Existe algo que é mais importante do que ter um filho biológico. O que é mais importante do que ter um filho biológico? Tem muitas coisas mais importantes. A primeira coisa mais importante é Jesus e a salvação. As primeiras coisas mais importantes. E depois, para que a gente tenha Jesus e a gente tenha a salvação, a gente precisa de ser obediente à palavra de Deus. Senão nós não vamos ter Jesus e nem a salvação. Porque Jesus Cristo falou, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E eu e o Pai vimos e fazemos nele morada. Então vejamos bem, que existe algo mais importante do que um filho biológico. O que é? Filhos na fé. É isso que Deus requer principalmente de nós, Senhor. Para isso que Deus nos chamou. Para que nós venhamos gerar filhos na fé. O que é gerar filhos na fé? Vou contar para vocês mais um pequeno testemunho. Certa vez eu fiquei 2 anos desempregado. Foi nessa época que Deus operou esse milagre na minha vida e me deu um filho. Olha bem, eu estava desempregado, doente, pagava aluguel, minha mulher desempregada, eu vivendo de cesta básica, e mesmo assim eu queria ter um filho. Porque era o sonho da minha mãe, ter um neto, e eu queria realizar o sonho dela. E eu achava muito lindo, acho até hoje muito lindo uma criança, é a coisa mais linda que existe abaixo de Jesus. E o fato é que eu fiquei 2 anos desempregado. Nesses 2 anos desempregado, eu deixava currículo, fazia de tudo e não conseguia emprego de jeito nenhum, né? Eu falei, bom, já que ninguém quer que eu para trabalhar para eles, então eu vou trabalhar para Jesus.
Não vou ficar aqui chorando sobre o leite derramado. Eu vou arregaçar as mangas e partir para o trabalho. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então o que eu fazia? Eu chamava pessoas, levava para minha casa, meu porão, alugado ainda, cheio de mofo. Chamava as pessoas, levava para lá para nós estudarmos a Bíblia. E quando eu não estava fazendo isso em casa, eu saía com a Bíblia para as praças da cidade, aqui em Colatina. Quem me conhece sabe disso, deve lembrar disso. Eu procurava alguém que estava lá sentado, ocioso, sentava do lado dele e começava a fazer estudo bíblico com ele. E assim foi passando o tempo. Eu fui entregando currículos. E ia também para os hospitais, visitar os doentes e orar pelos doentes. Eu era apenas membro na igreja, fazia isso. Ia para os hospitais orar pelos doentes. E ia também no presídio, visitar os presos. Aí eu falei assim, eu pensava assim, como eu poderei receber a bênção de Deus se eu não fizer o que Ele mandou? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 15, está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A vara que em mim dá frutos, o Pai limpa para que dê mais frutos. O Pai cuida para que dê mais frutos. Mas a vara que em mim não dá frutos, o Pai corta e lança no fogo. Então eu sei que quando se fala a palavra fogo, está falando a respeito de inferno. E como eu não queria ser lançado no inferno, e mais do que isso, eu queria agradar o meu Deus, porque eu amo o meu Deus, não porque por interesse, porque eu adoro Ele de verdade, eu amo demais Jesus. Também quem não ama Jesus eu não entendo. Por quê? Porque eu não vejo nenhuma acusação contra Ele. Pelo contrário, só benefícios Ele trouxe para nós. Eu fico abismado quando eu vejo o comportamento daquelas pessoas lá nas Olimpíadas de Paris a respeito de Jesus. Então eu acho que cada um tem o direito de ser o que quer ser, mas tem uma coisa que nós precisamos de pensar antes de fazer. Será que o que eu vou fazer vai agradar a Deus ou vai desagradar a Deus? Por que nós precisamos de pensar isso? Porque lá no Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, tendo em vossa cabeça o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Quer dizer que nós precisamos de ter em nossa mente o tempo todo o pensamento da salvação, porque isso é a prioridade de todo homem que bota o pé nessa terra. Porque sem salvação ele perdeu só tudo. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós precisamos de analisar tudo que vamos fazer antes de fazer, para ver se isso vai trazer, se nós vamos agradar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Não estou aqui julgando ninguém, estou apenas dando meu parecer a respeito do assunto. Todavia, cada um faz aquilo que acha correto, aquilo que deve fazer. Mas todas as coisas estão sendo vistas por Deus. Por isso que nós precisamos de vigiar em tudo aquilo que nós fazemos. Vamos fazer uma oração. Querido Deus maravilhoso Pai, que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a fazer coisas que te agradam, para que nós não venhamos a ser condenados. Meu Deus, que o Senhor venha colocar na nossa mente 24 horas por dia, 365 dias por ano,
na nossa mente a palavra salvação. E de todos que vão ver este vídeo também, meu Pai. E também eu quero pedir a você que vai ver este vídeo, que se você ainda não aceitou Jesus, que você repita essas palavras comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. E te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e perdoe os meus pecados, desde agora e para trás. E a partir de hoje, o Senhor põe os teus anjos acampados ao meu redor, para que eu não venha a entrar em condenação, porque eu quero que eles venham me guardar, me proteger e me livrar, para que eu possa ter forças para ir para a igreja, procurar um pastor, batizar, ser um membro do corpo de Cristo e evangelizar, ser fiel em todas as coisas, inclusive nos dízimos e nas ofertas, para a manutenção da obra de Deus, para a salvação da maioria possível de almas. Você que fez essa oração junto comigo, você diga amém. Você que assistiu este vídeo junto comigo, que eu também vou assistir este vídeo depois, diga amém. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, e nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê salvação. E eu quero pedir perdão se eu errei em alguma coisa, e quero fazer uma solicitação a você, que eu tenho 599 inscritos no meu canal, e para que haja monetização, eu preciso de chegar no meu canal no YouTube, eu preciso de chegar a 1000 inscritos. Então eu gostaria que você divulgasse este vídeo para o máximo possível de pessoas e solicitasse aos seus amigos que acessassem o meu canal no YouTube, que é @evangelistavander com letra minúscula 9720, @evangelistavander 9720. Divulgue este vídeo para o máximo possível de pessoas e peça aos seus amigos para fazer inscrição no meu canal no YouTube, para que eu possa ser remunerado por este trabalho de prestação de serviço espiritual. Também eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo, né? Que se caso você estiver doente, seja curado agora, instantaneamente. Se caso você esteja triste, que você fique alegre, instantaneamente. E caso você esteja ainda não salvo, que você receba a salvação do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você desde agora e para sempre. E assim eu agradeço a todos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.